Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor nessa noite? Levante sua mão. Amém? Os irmãos estão meio assim, murchinho por causa do calor, é isso? Tá todo mundo meio assim, meio... Amém. É porque às vezes o sovaco venceu, né? Se levantar, o irmão cai, né? Não são. Amém. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Então, para você que veio para ouvir algo da parte de Deus, para se alimentar do Senhor, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo João, no capítulo 4, a partir do verso 43. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem esqueceu a Bíblia, pede perdão a Deus, está em tempo ainda. Capítulo 4 do Evangelho, segundo João, verso 43. Assim diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Estou ouvindo folhinha aí ainda? Verso 43, assim diz, portanto, a palavra do Senhor. Passados os 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. E quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que horas ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: a febre deixou ontem, a hora 7ª, por volta da 1h da tarde. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que fez Jesus ao voltar da Judéia para a Galiléia. Fecha os teus olhos, irmãos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, a palavra que vem ao nosso coração, Senhor, ao meu coração é gratidão, Pai. Gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito, Deus, na minha vida, na minha família, na vida e na família dos meus irmãos. Tantas preciosidades, Pai, têm sido abundantemente derramadas sobre as nossas casas, sobre essa comunidade. E por isso nosso coração é grato, Pai, por isso te agradecemos nessa noite. Pedimos ao Senhor, Pai, que mais uma vez o Senhor se incline, Pai, aos teus filhos, os teus pequeninos aqui, ó Deus, e ministre da tua palavra. Como disse João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. E eu faço o mesmo pedido ao Senhor, Pai, que o Senhor se estabeleça aqui neste lugar, se manifeste com poder e glória neste lugar. Não seja mais homem algum a falar, Senhor, não sejam mais as intenções do coração, Pai, o desejo da carne, não sejam as perseguições da vida, nada que impeça, Pai, a qualquer um de nós de prestarmos atenção, de ouvirmos a Tua voz, mas que o Senhor cresça no nosso meio, Pai, que nos cure o coração, nos cure as feridas da alma, o Senhor que é o Jeová Rafá, e venha, Senhor, a nos libertar de pensamentos tão opressos, Pai, pensamentos tão terríveis, às vezes acerca de nós mesmos, Pai. Essa noite, em nome de Jesus, Pai, tome glória para si, seja adorado neste lugar, Pai.
seja cultuado, Senhor. O Senhor que é o desejado, o amado das nossas almas. Nos ajude, Pai, a nos aquietarmos, a esquecermos, Pai, de tantas aflições que a vida nos tem proposto até aqui, para que agora, em nome de Jesus, possamos prestar o nosso culto racional ao Senhor, possamos derramar na Tua presença, Pai, toda a nossa existência, tirar as nossas coroas, as nossas capacidades, baixar as nossas guardas e do Senhor sermos ministrados nessa noite. Santo Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar, faz a Tua obra, Pai. Nós rogamos ao Senhor tudo aquilo que é contrário ao Senhor, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos, Pai. Nós colocamos para fora, não só deste lugar, da vida dos nossos irmãos, da nossa casa, porque reina soberanamente o Senhor Jesus neste lugar e na nossa casa, na nossa vida. Por isso nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, o Teu amor duram para sempre. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e assim oramos. No nome santo de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido. Eu queria te pedir nessa noite que, em nome de Jesus, as coisas que geralmente nos incomodam, né? Esse aparelhinho aqui costuma atrapalhar bastante, muito crente. Tem muito crente que perde a fé por causa dessas coisinhas aqui. E às vezes perde a bênção que Deus ministra. Eu não sei se você gosta do VibraCall, se você gosta de desligar, fica à vontade, eu só queria te pedir, não olha para cá. E aí talvez você possa me dizer, mas pastor, a minha briba está aqui. Então tá bom, irmão, se você esqueceu a sua em casa ou prefere assim, não tem problema, mas em nome de Jesus, resista à tentação. Resista à tentação de olhar no relógio, resista à tentação de olhar no WhatsApp. Não se preocupe, porque o teu Pai, o teu Criador, é quem cuida da tua vida. Então, eu não sei o que está acontecendo aí fora, durante a tua vida, aí no entorno de você, mas tudo isso está sob o controle e o domínio do Senhor, amém? Então, está lá fora. Agora é tempo de louvar o Senhor. Estamos combinados, irmão? Então, se tocar o celular, eu vou tacar-lhe o sapato na orelha, tá bom? Estou brincando. Mas tem fundo de verdade nas brincadeiras aí, né? Então, cuidado. É 42 a Lapa aqui, ó. Tem um amigo que eu chamo carinhosamente de Mário, o Renato, ele, salvo engano, acho que é 45 o pé do menino, né? Ele tem 2 metros, alguma coisa, né? É 45, né, Rodrigo? Deve ser, né? A lancha é grande. E ainda bem que a minha e não é a dele, né? Mas vamos lá. Irmãos, o texto que a gente leu aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, fala sobre um momento especial na parte de Jesus e é um arremate de João, o evangelista, de todo o início do Evangelho. A bem da verdade, o Evangelho começa no capítulo 4, e todo o início ele dá uma espécie de pano de fundo para que a gente perceba e compreenda as condições da época em que Jesus veio, quem é Jesus, ele introduz. E se você notar ainda um pouquinho mais, com olhares atentos sobre o Evangelho de João, você vai perceber que João não tem uma preocupação com cronologia. Diferente dos outros evangelistas, João traz os fatos e começa a explicar para um público diferente quem é Jesus e os seus feitos. E desde o primeiro capítulo do Evangelho de João, João começa relatando que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa história do Verbo para a gente aqui, às vezes, é um troço tão... É o Verbo, aleluia, Jesus é o Verbo. Mas para quem João estava falando, dirigindo a sua carta, o seu evangelho, essa era uma discussão que se tinha muito naquela época sobre o Logos, a palavra ou o Verbo. E então vem João dizendo, olha, Jesus é o Verbo. A Bíblia diz, no princípio criou Deus todas as coisas.
E aqui João diz a mesma coisa, dizendo que ele estava lá no presente, desde o início, o verbo esse se manifestou e veio aqui no nosso meio, algo de fantástico e sensacional aconteceu na humanidade, e Deus, o próprio Senhor, se encarnou e habitou entre nós, e esse homem é Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, Cristo não é o sobrenome de Jesus, eu acho que você já sabe, mas é importante lembrar, senão tem alguém aí, sei lá, Rodrigo, Mateus, Cristo. Não é o sobrenome, querido. É o título. Cristo é Messias, o enviado, aquele que era esperado. E então aparece João, falando sobre Jesus, e Jesus começa a trabalhar, e segundo o relato de João, Jesus separa alguns discípulos para si e começa então a sua obra, a trabalhar, a ensinar. E ali no capítulo 2, entre o capítulo 2 e 3, a gente vê algumas coisas que Jesus faz ali, que são interessantes. E Jesus começa então a descer, ele vai para a Páscoa, ele desce para Jerusalém, e antes de descer, ele faz ali um milagre em Caná da Galileia, o primeiro sinal, segundo a Bíblia, ele transforma a água em vinho. Os irmãos sabem muito bem sobre esse milagre, que João chama de sinal. E depois de ter feito isso, ele desce para a Páscoa, está lá embaixo, no sul, porque ele estava no norte, ali a Galileia era lá em cima, Jerusalém lá embaixo, e ele desce, ele sai do norte e vai para o sul. Quando ele chega lá no sul, durante a festa da Páscoa, João relata que Jesus faz uma grande arruaça. Jesus tumultua toda aquela festa, ele chega lá no templo dizendo: olha só, isso aqui não tem nada a ver com a casa do meu pai. Isso aqui não tem nada a ver com o meu pai. Essas coisas todas que vocês estão praticando não tem nada a ver. E começa então a expulsar as pessoas que faziam vendas no templo, derrubam mesas e começa a fazer uma grande bagunça. E ele fica então muito conhecido. Não só por esse ato em ser um momento de Páscoa em que boa parte da nação, se não toda ela, desce então a Jerusalém para cultuar o momento da Páscoa. E ele faz toda essa arruaça. E depois de ter feito tudo isso, depois de ter bagunçado todo o templo ali, as pessoas viravam para ele dizendo: mas do que você está falando, rapaz? Porque Jesus era uma pessoa razoavelmente conhecida, mas não se identificavam, todas as pessoas, a sua autoridade, como sendo o Messias. Muitos chamavam ele de mestre, rabi, um rabino. E dizem para ele: mas o que você está falando? Você está falando do templo? E Jesus diz: olha, eu vou destruir o templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E as pessoas não entendiam absolutamente nada do que falava Jesus, inclusive seus discípulos. Tanto que João diz no Evangelho, aqui no capítulo 2, entre 2 e 3, que quando Jesus finalmente ressurge dos mortos, ele é ressurreto, os seus discípulos se lembram desse momento, de que ele dizia que após 3 dias ele reconstituiria o templo, ele reconstruiria o templo. Porque Jesus não falava daquele templo físico de alvenaria, mas falava do seu corpo. E depois de ter feito tudo isso, depois dessa arruaça toda, lembre-se, Jesus estava no norte, ele desce até o sul ali, Jerusalém, e depois ele volta para o norte. E é o momento em que nós começamos a ler, no capítulo 4, verso 43, em que ele diz: passados 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. Só que havia uma coisa diferente ali naquele momento, em que Jesus preparou para aquele lugar. Ele estava ali no sul, e tinha a intenção de voltar para o norte. Só que, eu não sei quantos se lembram, conhecem, já viram alguma vez na vida, o mapa da Palestina na época de Jesus, na época do Novo Testamento. Entre Jerusalém e Caná da Galileia, ali, Cafarnaum e todas aquelas coisas que ficam no norte, Jerusalém no sul, existe um caminho entre as montanhas, um caminho que passa pelo deserto, e um caminho que naturalmente seria escolhido por todos os seus discípulos, que é ali as margens do Rio Jordão subindo. Por que eles escolheriam ali? Uai, é simples, né? Perto da água sempre tem vegetação, tem planta, é sombra, é mais fresquinho, vai uma viagem mais tranquila, mas Jesus não quis ir por lá.
A Bíblia diz aqui no Evangelho, no capítulo 4, no verso 4, o seguinte: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus queria passar por Samaria. E Samaria ficava no meio do caminho e no meio do deserto. E quando Jesus, então, volta no seu caminho, as pessoas começaram a olhar, os seus discípulos olhavam para ele e, muito provavelmente, começavam a se questionar: uai, mas por que nós vamos por aqui? Por que esse homem quer passar por Samaria? E eu acredito também que você é estudioso, louvado seja o Senhor, e você sabe que Samaria é um lugar em que há um problema com o samaritano e com o judeu. Amém? Quem é a turma ali da Samaria? É a turma que que teve o seu sangue misturado com outras nações. Eles casavam com outras mulheres, os homens lá se casavam com egípcias, se casaram com mulheres da Babilônia, com de todos os lugares, sendo que a regra ali para o povo judeu era de que eles não se misturassem. Essa mistura étnica que aconteceu ali em Samaria fez com que os judeus não gostassem mais dos samaritanos e tivessem um problema. Alguém uma vez comparou brasileiro com argentino para tentar explicar o que é o judeu com o Samaria. Não funciona. Não é bem assim, é pior. Porque dizem que alguém orou lá pedindo para que Deus colocasse, barreiras, muralhas altíssimas ali, toda a costa da Argentina, para que fizesse chover lá dentro, inundasse, todo mundo morresse afogado. Mas não é bem assim, não. O assunto ali era muito sério entre judeu e samaritano. E quando Jesus, então, decide passar por ali, houve uma dificuldade com os seus discípulos, do sentido de que, e agora? Nós vamos ter que passar ali. Que grande sacrifício vai ser isso? Mas Jesus, segundo o Evangelho de João, propositalmente decidiu passar por ali porque havia algo especial para que acontecesse ali. E vai Jesus, andando, chega em Samaria, ele chega até um poço, o poço de Jacó ali, como diz o Evangelho, e ele encontra com uma mulher samaritana, que você se lembra bem da história. Amém, querido? Tem alguém que não lembra aí? Seus irmãos me olhando assim, não sabe se fala não, se fala assim. É o calor, né? Amém. Ela lembra, tá vendo? E aí, chega Jesus e começa a conversar com aquela mulher samaritana. E no diálogo entre eles acontece algo tremendo, em que ela pensa estar conversando com alguém, um homem simples, e ela diz para ele o seguinte: mas você, um homem, me pedindo para pegar água? E quando ela quis dizer isso, você, um homem, pedindo para pegar água, não é só o fato de ser um homem conversando com uma mulher, não é só o fato de ser um judeu conversando com um samaritano, mas principalmente pela dificuldade que existia entre os judeus e os samaritanos, a ponto de ter nojo. Ou seja, um judeu jamais comeria no mesmo prato, ainda que estivesse lavado, mas um prato que tivesse sido usado por um samaritano. Jamais utilizaria um garfo, uma faca, colher, que seja, que tivesse sido usado por um samaritano, mesmo que tivesse sido lavado várias vezes, com cândida, com Venice Podero 2, sei lá eu, qualquer coisa assim, ele simplesmente não usaria, por um preconceito imenso que havia ali. E ela falou: mas você está me pedindo? E aí Jesus disse para ela o quê? Que se ela soubesse, tivesse a noção com quem ela estava falando, ela beberia da água que ele tem para oferecer, porque seria uma água viva e que jamais, uma vez bebendo dessa água, ela teria sede. E a conversa se desenrola, e você sabe muito bem, ela fala sobre a sua vida particular, e ela percebe que Jesus conhece a vida dela, e ela diz para ele: espera só um pouquinho, o senhor é um profeta, fica aí, que eu vou chamar a turma lá, você não pode ir embora não. E ela pergunta para ele: mas você está me explicando um monte de coisa, muito legal, mas em breve virá o Messias, e ele vai esclarecer todas essas coisas, porque ela perguntou local de culto, ela perguntou uma série de coisas.
E aí, uma vez que ela fala isso para Jesus, Jesus diz para ela, falou, o que te fala, você está falando comigo, eu que te falo agora, sou o Messias. Então ela se espanta e sai para buscar as outras pessoas. E quando ela sai para buscar as outras pessoas e vem a turma para conversar, porque ela testemunhou das coisas que aconteceu com ela, Jesus olha para os seus discípulos e fala, gente, eu acho que eu vou dormir aqui, eles me convidaram, eu acho que eu vou dormir aqui. E talvez os discípulos, não, pelo amor de Deus, a gente já teve que desviar o caminho e parar aqui, você ainda quer dormir aqui, passar uma noite aqui? Eles me convidaram, eu vou passar uma noite aqui. Mas Jesus, nós vamos ter que comer no prato deles. Nós vamos ter que usar o travesseiro deles, usar o pinico, a privada, seja lá o que eles usavam, deles. E Jesus disse, é isso aí, eu vou ficar aqui. E com muito sacrifício, eles passaram aquela noite ali em Samaria. E aí chega o outro dia, a turma, beleza, né? Passou, ufa, vou tomar um banho de água salgada, vou passar, sei lá eu o que eu vou passar para tirar essas coisas, agora vamos embora, né, mestre? E Jesus disse, não, eu estou com vontade de ficar mais uma noite aqui. E passaram mais uma noite lá. E algo de sensacional acontece naquele lugar. Veja comigo no capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4, verso 39, a partir dali, só para você entender. Evangelho de João, capítulo 4, verso 39. A palavra diz, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e diziam à mulher, já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus irmãos, até esse instante, a palavra do Senhor diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 45 e 49, que Jesus, palavras de Natanael, no verso 49, tu és o Messias, tu és o Rei dos judeus. Até aquele instante, Jesus era tido para as pessoas como o Rei dos judeus. Mas foi ali, na Samaria, do lugar onde as pessoas tinham nojo de passar, quanto mais permanecer e se hospedar por 2 dias, ali naquele lugar, pela boca dos samaritanos, que disseram, eu não creio mais pelo que eu ouvi de testemunho dos outros, mas agora eu creio porque o meu ouvido ouviu direto da boca dele, e este é o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, não é mais dos judeus. E aquilo foi um choque tremendo para os seus discípulos, porque na cabeça deles, Jesus era ali, é daquele povinho. E se a gente não prestar atenção nas coisas de Jesus, meu irmão, nós vamos acabar adorando qualquer outra coisa, ídolos, mas não a Deus. Porque a gente tem mania de criar o Deus nosso, o nosso Senhor para nós mesmos. E Deus está aqui dizendo que Ele não é o Deus de um povo específico, mas Ele é o Deus do mundo, o Salvador do mundo, de todas as coisas criadas, do cosmo inteiro que Ele criou. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Nós não somos exclusivos, aliás, deixa eu repetir, Deus não é exclusivo nosso, nós é que somos exclusivos de Deus. E começa agora aqui uma quebra de paradigma e algo especial acontecendo ali, porque isto deveria acontecer, de que este samaritano dissesse na frente daquelas pessoas, de que este é o Cristo, o Salvador do mundo. E muda-se agora toda a história dessas pessoas. E pensa você na cabeça daqueles que estavam com ele, porque, meu irmão, observa a tua própria vida, como é que é desde o dia em que você aceitou a Cristo até o dia de hoje.
Eu não sei quantos anos tem. O Cid eu sei quantos tem. É muito, hein, rapaz? É tiozão já na casa do Senhor. Mas tem uns que são novinhos, tem uns que já têm um certo tempo. Mas desde então, do dia em que você conheceu a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, muitas coisas, eu tenho certeza, porque assim foi comigo, começaram a mudar na tua cabeça. Não só sobre as coisas erradas que se fazia e parou-se de fazer, mas principalmente da tua percepção acerca de Deus, de quem é o Senhor, de quem é Jesus. E é isso que está acontecendo com eles aqui. Eles estão caminhando com Jesus e sendo ensinados, alimentados, e perceberam agora de que eu tinha uma expectativa, vai vir o Messias. E quem é o Messias? Se você observar ali no capítulo 1, no capítulo 1 do Evangelho de João, Filipe vai dizer para Natanael: Natanael, encontramos aquele da qual fala a lei, aquele que Moisés disse. Encontramos, e ele é Jesus, Jesus de Nazaré é ele. E o que diz a lei sobre o Messias? Lá em Deuteronômio, capítulo 18, a palavra do Senhor diz que Moisés fala ao povo de que virá um outro profeta semelhante a Moisés. E a este que virá, um outro profeta que é semelhante a mim, a ele dê ouvidos. E o que acontece quando Jesus é batizado, meu querido? Quem se lembra? Os irmãos que vão batizar e já vai estudando aí, vai cair na provinha aí. O que aconteceu quando Jesus se batizou? A água estava quente, ou a água estava fria. Tinha bolinhas saindo da água assim, uma fumaça. De repente veio um helicóptero. O que aconteceu, irmão? Os céus se abriram, aleluia. E aí? O irmão aqui está falando para os irmãos em Libras, faz de novo aí, falando em Libras. Desceu uma pomba. Quem era a pomba, meu irmão? O Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E o que ela fez? Ela ficou voando. O que ela fez, irmão? Ela pousou aonde? Numa árvore lá perto, no ombro de Jesus. Os irmãos estão com vergonha ou não lembram mesmo? Se não lembrar, tem problema. Mas está na hora de estudar, irmão, querido. E aí o que aconteceu? A pomba pousou ali, parou ali, ficou fazendo gru, gru, gru. O que ela fez? Se veio uma voz do céu, se ouviu dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, dê ouvidos à voz dele, este é meu filho, este é o enviado. A mesma coisa que disse Moisés, vem um que é semelhante a mim, a ele dê ouvidos. E quando Filipe fala para Natanael e para todos que estavam em volta, eu descobri, aquele que fala a lei, aquele que fala Moisés, é ele, é Jesus de Nazaré. O que ele está querendo dizer? Tem que dar ouvidos a Jesus, por quê? Quem foi Moisés para o povo, querido? Quem foi Moisés para o povo? É só um legislador que foi lá e deu as tábuas da lei, foi lá e direcionou e ajudou a criar um modelo de governo para Israel ali, ainda o povo hebreu? Não, querido. O que fez Moisés? Ele criou uma arca, certo? Os irmãos estão dormindo mesmo, irmão. Eu vou jogar água daqui de cima. O que fez Moisés, rapaz? Moisés foi engolido pela baleia. Hã? Aleluia. Alguém aí abençoado. Moisés libertou o povo da onde? Do Egito. Então, para todo o povo de Israel, quando ouve que vem alguém semelhante a Moisés, o que ele está esperando? Ele está esperando que venha o Masterchef Wachachara? Ele está esperando que venha aquele ninja americano que sabe pular e... Não, ele está esperando que venha um libertador. E quem é, então, o faraó para o povo hebreu, senão o imperador romano para o povo de Israel? As pessoas esperavam que Jesus, o Messias, o escolhido, o enviado, fosse como Moisés, na característica de libertador, que fosse aquele que fosse jogar spray de pimenta na cara do imperador, fosse jogar dardos inflamados, explodir, arrebentar todo com o Império Romano e libertar o seu povo. Mas eles acabaram de ouvir da boca dos samaritanos, de quem eram desprezados, de que Jesus era o Salvador do mundo. Então, na cabeça daquela turma, meu irmão, começou a ficar meio esquisito. Muito esquisito.
Uai, pera lá, é para ser o nosso Salvador, ele está aqui no meio de gente que não é dos nossos aqui. E deles ainda diz que é Salvador deles também. Que coisa esquisita. Mas continuaram caminhando. E aí vem o verso que nós lemos no início, o verso 43, que diz: então se levantou de lá e partiu para a Galiléia. Passados 2 dias, partiu para a Galiléia. Verso 44, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém. E aqui começa algo muito interessante. Meus irmãos, no início do Evangelho de João, a palavra de Deus é sensacional. É que a gente não lê com carinho e com atenção, a gente não pede para o Senhor nos orientar. Mas Jesus diz que não confiava nas pessoas, ou não dava confiança para as pessoas, e não precisava de ninguém dar testemunho acerca delas, porque ele conhecia a natureza delas, conhecia a natureza humana. Sabia que, na verdade, eles não estavam interessados na pessoa de Jesus, mas naquilo que ele poderia prover, com dons, sinais, milagres, etc. E aí ele chega finalmente a Galiléia, verso 45, e a Bíblia diz que todo o povo vai até lá e começa a... chegou Jesus, aleluia! E sabe por que eles estão ali, não é, todos entusiasmados, chegou Jesus? Porque eles também foram para a Páscoa. Eles também desceram e viram tudo que fez Jesus. Porque a Bíblia diz no capítulo 2 que lá, durante o período da Páscoa, Jesus fez inúmeros milagres e sinais e maravilhas. Jesus ali manifestou dos poderes miraculosos e as pessoas viram. E porque viram, ficaram todas animadinhas. E quando Jesus volta, ele volta para a sua terra, eles chegam, chegou um filho da Galiléia, chegou um aqui que é do norte, esse é meu garoto, esse é Jesus. E aí, a turma toda feliz. Você vê que é das antigas aí, que quem vem do norte é ruim e quem é do sul é bom, né? Nada meio diferente do que aqui no Brasil, né? A turma do norte é bem discriminada e a mesma coisa lá, porque eles também tinham visto. E aí começa, não é, o verso 46, que Jesus volta para Caná da Galileia, no mesmo lugar onde ele havia feito o primeiro sinal miraculoso, que era a transformação da água em vinho. Até aqui, meu irmão, só estou te contextualizando, tá? Daqui a meia hora eu termino e começo o sermão, tá bom? E ele volta lá para Caná da Galileia, e havia ali um oficial do rei que estava com seu filho doente em Cafarnaum. Cafarnaum é um pouquinho para cima ainda de Caná da Galileia, mais para o lado do litoral, do mar ali, o Mar Morto. O Mar da Galileia, melhor dizendo. E aí ele chega, esse soldado. Meu irmão, havia um rei sobre Israel naquela época. Era Herodes Antipas. Um belo de um cafajeste, um sujeito que não tinha interesse nenhum com as coisas de Deus e nenhum valor da lei, das questões espirituais de Israel. Mas era o rei, e estava lá. E só que era um rei subjugado a Roma. O imperador romano, então, dominava todas as coisas, inclusive a guarda real. Então, das duas, uma, este guarda, da qual a Bíblia cita aqui, ou ele era um romano, ou ele era um judeu que estava servindo a Roma como guarda real. Então pensa você, em outras palavras, e eu vi um pastor falando sobre isso, é forte, mas parece fazer bastante sentido, é como se esse guarda estivesse em Auschwitz, lá na Alemanha, e ele fosse um dos guardas nazistas, que estivesse organizando a fila de todos os judeus que estavam para entrar na câmara de gás. Ou seja, um traidor. Todas as pessoas olhavam para o exército romano, seja ele constituído de romano, ou seja de judeu, que passou a ser soldado romano, ou seja, virou a casaca, todas essas pessoas eram mal vistas, malquistas. E quando chega, então, finalmente para Jesus, dizendo, olha, tem um ali do exército do rei, ali, lá em Cafarnaum, que ele está com o filho doente, ele quer falar com você. Pensa a cabeça do discípulo.
Os discípulos estavam com ele lá, viu toda aquela algazarra que ele fez no templo. E o templo é um troço muito sagrado para o judeu. Viram os sinais acontecendo. Ele foi pelo deserto ao invés de seguir o caminho mais fácil ali do lado do Rio Jordão. Ele para em Samaria, fica 2 dias, obriga a turma toda a comer, a fazer xixi, fazer número 2, tudo nas coisas do samaritano. E tem mais, ele abençoa ali e faz a obra ali no meio do samaritano. E ainda é recebido como Salvador do mundo. Mas a vida continua. A turma vai, né? Beleza, vamos engolindo, vamos engolindo. A mesma coisa acontece com a tua vida, meu irmão. Você acha às vezes que conhece a Deus. A bem da verdade, nós não conhecemos ao Senhor. Muitos de nós nem ouvimos falar do Senhor. Mas a gente assume para si, a gente toma para nós conceitos e regras que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o Pai. E às vezes o que precisa para mim e para você é que Jesus faça como fez no templo. Invada e derrube todas as coisas. Comece a derrubar aí as questões financeiras, comece a derrubar as questões carnais e começa a derrubar e fazer uma grande arruaça na vida da gente, porque, meu irmão, se a gente não prestar atenção em Jesus, a gente vai dar com a cara na parede. E Jesus, ele tem uma forma muito especial de conduzir a história. Para olhos atentos aqui no Evangelho de João, vai perceber algumas viradas que Jesus dá, e que a turma está lá seguindo, e Jesus virou e o cara vai reto, meu irmão, e está lá, vai perceber como é lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que a turma nem viu que Jesus já tinha ido embora, e estava todo mundo lá, na festa e na algazarra, foi embora, e Jesus já virou, querido, já foi para outro lugar. Às vezes tem muito crente, sabe, fazendo o quê? Adorando a Alá, o Deus islâmico. Tem muito crente, às vezes, adorando a qualquer outra coisa. A Mamon, talvez, porque é uma petição financeira muito grande. Se você reparar no Antigo Testamento, meu irmão, é para reflexão, tá? O dia de hoje, comparado ao Antigo Testamento, a Bíblia, na sua totalidade, não se tinha naquela época esse negócio, eu não sei se eu creio em Deus, eu vou pensar, isso não existia naquela época, simplesmente não existia. As narrativas bíblicas do Antigo Testamento, elas dizem outra questão, é de que Deus você é, o Deus a quem você serve, o que Ele espera de você, o que Ele exige de você. São essas as questões, não é se eu creio ou não creio em Deus, mas todos ali tinham uma fé inabalável, seja lá no que tivesse, mas tinha. E aí eu queria para reflexão, só para dizer uma coisa para você, que no meu ponto de vista, a razão da gente viver isso nos dias de hoje, aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, a culpa é nossa. Nós que somos da tradição judaico-cristã, que nós nascemos do judaísmo e dali veio o cristianismo, nós aqui não estamos tendo a capacidade de apresentar e de representar o Deus a quem nós servimos. E porque nós somos ruins, e faça uma avaliação crítica comigo aqui. Se você já zapeou rádio, já zapeou televisão aí para ver os teleevangelistas, né, os radioevangelistas, a quantidade de bobagem, meu irmão, que é dita é grande. Às vezes do nosso meio mesmo, meu irmão, porque a gente não estuda, porque a gente é preguiçoso, e aí eu vou dizer uma palavra forte, é vagabundo na fé que não lê a Bíblia, sabe o que acontece? Você tem coisas, grilhões na sua própria cabeça, achando que é de Deus, mas é do inferno na tua cabeça. E você começa a dizer para outras pessoas que isso é Deus. Mas Deus é assim. E Deus não tem nada a ver com isso que você está dizendo. Absolutamente nada a ver. Os judeus entendiam que Deus era ali, específico e exclusivo deles. E descobriram
pela boca de quem era impuro para eles, de que Jesus é o Salvador do mundo. Às vezes eu e você, meu irmão, estamos com ideias erradas acerca de Deus, fazendo ideias erradas acerca de Deus, e o pior, isso não fica só para você, você começa a passar isso para as pessoas. E sabe o que acontece? Um monte de gente que não sabe se é verdade o que você está falando, não. Acho que Deus não é isso aí que você está falando, não. Eu não acredito nessas coisas, não. Isso não existia naquela época. Se você fosse observar, o que aconteceu com Jonas? Quem se lembra da história? Deus manda ele para Nínive, ele não vai. Aí ele entra no barco. O que acontece naquele barco? Um churrasco, né? Eles fazem um churrasco ali no barco. O que acontece naquele barco, meu irmão? Começa uma tempestade. E aí o que eles começam a fazer? Jonas está lá embaixo, escondido. E aí um vira e fala, eu sou do Deus trovão, mas eu estou bem com ele. Não sou eu. E você? Aí o cara diz, eu sou do Deus chuva. Mas e aí? Mas eu também estou bem com o Deus chuva, então não sou eu não. E você? Aí eu sou do Deus da onda brava, mas eu estou bem com... E você? Eu sou do Deus da onda pequena. E aí começa todo mundo, e está todo mundo bem com o seu Deus, com a sua entidade lá. E aí eles começam a vasculhar, encontram Jonas e perguntam para ele, e você? Quem você é? Você é do Deus chuva, do Deus trovão, do Deus da água baixa, do Deus da água salgada? O que você é? Ele falou, eu não sou nenhum desses, o meu Deus é maior do que todos esses. Aí eles dizem, mas e aí, você está bem com eles? Não. Estou fugindo dele. Aí os caras, então é você. É você, rapaz. Pegaram ele e sacrificaram, jogaram no mar. Porque ninguém tinha dúvida naquela época, meu irmão, acerca de deuses. O povo de Israel é o primeiro a dizer que o que nós chamamos hoje de monoteísmo, essa é a grande contribuição dos judeus para todo o mundo e para todos nós, porque lá no seu Shema dizia, ouve Israel, Jeová é o único Deus, querido. E eles repetiam isso a exaustão para mostrar para todas as pessoas e encravunhar na cabeça de que não existe outra coisa, só existe um Deus. E é o nosso Deus. E quando você pega alguém que é dito ateu, falando que não acredita em Deus, você sabe de quem que ele está falando? É do Deus da Bíblia aí, que você está lendo. Não é essas outras coisas, não. É do nosso Deus que eles dizem que não acreditam. E é por isso que eu digo a você, às vezes, meu irmão, me faz muito sentido pensar que nós somos a razão do crescimento do ateísmo no mundo e principalmente no Brasil, porque somos brasileiros, uai. Essa semana, na Isto É, essa revista aí que eu não leio, enfim, saiu uma matéria que me deixou bastante chateado, falando sobre religiões, era um artigo religioso. Você já ouviu falar com certeza sobre católicos e católicos não praticantes, certo? Já ouviu falar? Alguém pergunta, o que você é? O cara diz, sou católico não praticante, mas não pratico, sou não praticante. Agora criou-se uma nova categoria entre aqueles que são fiéis de alguma coisa. Existem os evangélicos e agora apareceu também um evangélico não praticante. Meu irmão, isso é uma vergonha, sem tamanho. Evangélicos não praticantes. E o tamanho dos evangélicos não praticantes é quase igual ao tamanho dos evangélicos ditos praticantes. E você sabe por que tem acontecido esse movimento? Porque Jesus, meu irmão, é aquele que veio para revelar o Pai. Todas as coisas que ele faz, ele veio para revelar o seu Pai. Mas a gente não está olhando para Jesus. A gente está olhando para alguma outra coisa. E Jesus virou uma esquina aqui dizendo, ele é o Salvador do mundo. E as pessoas pararam e foram reto. Não, o Deus é de Israel, o Deus é meu, os católicos vai tudo para o inferno. A gente tem a capacidade de mandar a gente para o inferno tão grande, graças a Deus que Deus não ouve essas bobagens que a gente fala. O fulano vai para o inferno porque está naquela igreja. O outro porque não sei o quê. Ô querido, há uma necessidade de maturidade na nossa vida, de crescimento. E Jesus está virando aqui uma esquina muito séria e muito importante na história da humanidade. Ele é o Salvador do mundo. E chega para ele esse que é tido como um traidor, porque ou ele é romano, ou ele é um judeu que agora está servindo a Roma, como soldado ali.
E aí a turma toda devia estar olhando para Jesus e falando, agora vamos ver o que ele vai fazer. Eu tenho certeza que ele vai mandar esse cara correr, ele vai fazer alguma coisa. Agora, o que você e eu pensamos que Jesus faria? O que você pensa? Chega um pai com um filho prestes a morrer, um filho moribundo, e chega para Jesus e clama, Senhor, cura meu filho. O que você acha que Jesus faria? Os irmãos falam baixinho, eu não entendi, não. O que você acha que faria Jesus, meu irmão? Ou melhor, vou mudar a pergunta, é você, é tua casa, é você que está precisando de alguma coisa, é você que está necessitado, é problema financeiro, é saúde, é qualquer coisa. O que você espera de Jesus quando você clama ao Senhor? Que você seja atendido, que você seja curado, que a tua necessidade seja tratada por Jesus. E aí acontece um negócio bastante interessante, querido. Bastante interessante, que eu não sei se você já prestou atenção. Veja comigo aí no capítulo 4, versículo 48. Fecha a Bíblia não, que nós vamos usar bastante ela. Versículo 48. O que é que diz aí? Vai ter com a formiga? Ó, preguiçoso. Então Jesus lhe disse, se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. Alguém consegue perceber alguma reação diferente de Jesus aí ou não? Para uns, Jesus impôs a mão. Para outros, Jesus com a saliva, misturada em terra, passou no olho e curou. Para outros, ele nem perto estava, ele só chamou para fora. E os sinais e os milagres aconteciam. Para este, Jesus disse, se vocês não verem sinais, prodígios e maravilhas, vocês jamais vão crer. Vai comigo no capítulo 20 do Evangelho de João. No verso 30, capítulo 20, verso 30, diz assim, Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Volta lá para o capítulo 4. Para que então Jesus faz os sinais, meu irmão? Para que crendo, ou pelos sinais, creiam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, uma vez crendo, passem a ter vida. Recebam da vida, a vida eterna. A palavra de Deus diz lá no capítulo 3 que Ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar. Ele diz, eu não vim aqui condenar, se não crer, você já está condenado, mas se crer, passa da condenação para a vida. Então, para que serve o sinal, meu irmão? Qual é o objetivo do sinal? Que as pessoas, através do sinal, creiam. E existe um sábio chinês aí, um ditado chinês, sei lá eu o que é, algum desses xing-ling aí, que dizia o seguinte, que o sinal é como o dedo que aponta para a lua. O objetivo é olhar para a lua, não o dedo. O dedo é só o sinal. Mas as pessoas param no sinal. A resposta de Jesus aqui para aquele soldado é uma resposta com irritação. Se você não percebeu, o que Jesus está respondendo para ele é de modo agressivo. Não tenha piedade, não tenha misericórdia, não tem o amor, o carinho, como sempre estão presentes na pessoa de Jesus.
Jesus disse: se não for com sinais, vocês não creem. Se não for através desses milagres todos, vocês não percebem e não creem. É mais ou menos como quem diz: não vou fazer nada. E é por isso que no final do capítulo 4, João diz o seguinte: este foi o segundo sinal que ele realizou ali em Caná da Galileia. Foi o segundo, porque o primeiro foi água em vinho. E qual foi o sinal que ele fez, querido? O homem suplicou. Imagina você ter teu filho, Deus o livre e guarde, né, como se diz, passando por uma situação terrível a ponto da morte, à beira da morte. E aquele homem foi suplicar a Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus era uma pessoa que podia fazer uma série de coisas, que era um homem poderoso. E o que é que ele fez? Ele ouviu que chegou, porque a turma fez uma festa porque chegou Jesus. Ele não perdeu tempo, ele foi até lá. E falou: mestre, pelo amor de Deus, cura meu filho. E ele toma essa resposta de Jesus. É mais ou menos como se Jesus bufasse ali naquela hora, como quem diz: eita, mas de novo. E aí talvez você esteja pensando: mas pastor, que heresia. Esse negócio aí não é de Deus, não. Está aí na tua Bíblia, não está, não? E o versículo seguinte, o 49, diz assim: e o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Suplicou-lhe. Meu irmão, nos dias de hoje, talvez o sujeito teria mandado 500 milhões de WhatsApp para Jesus. Teria mandado mais um monte de e-mail para ele. Teria pegado um Uber, ido até lá, feito qualquer coisa. O que esse homem estava pedindo para Jesus era: Jesus, aponta mais um dedo. Porque o sinal é um dedo que se aponta para alguma direção. E as pessoas não tinham que olhar para o dedo, meu irmão. Tinham que olhar para a direção. E qual era a direção? Ele estava lá para que as pessoas vissem o seu Pai. Ele está revelando o seu Pai. Ele veio fazer a obra de revelação de Deus para todos nós. E é por isso que ele responde com irritação. Porque estão pedindo mais um dedo. E ele está: meu Deus do céu, pare de olhar para o dedo, mas olha para o Pai. É para o Pai que você tem que olhar. Mas aquele homem talvez nem soubesse que estivesse pedindo para Deus mais um dedo a ser apontado. Talvez você e eu fizéssemos a mesma coisa. E eu tenho certeza que eu faria. Meu filho, meu irmão, seu filho, pai faz qualquer coisa, não faz? Na hora que bate o desespero. É teu filho, não é? E aí Jesus responde para ele, ainda com um tom de irritação, e diz: ei, beleza, pode ir, vai com fé aí que teu filho vai sobreviver. Veja aí, versículo 50. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. Simples, claro, direto e objetivo. E a Bíblia diz que aquele homem foi na fé, na palavra do Senhor Jesus, e quando ele chegou finalmente em Cafarnaum, disseram para ele: olha, o teu filho está vivo. E ele perguntou: mas que hora que foi? Que hora que foi? E aí eles disseram: foi 1h de ontem que a febre passou. Ele falou: rapaz, foi nessa hora que Jesus falou que ele ia ficar curado. Foi ele mesmo. E a Bíblia diz que ele e toda a sua casa creram no Senhor. Para que serve o sinal então? Para que as pessoas, vendo e ouvindo sobre os sinais, creiam no Filho. E o Filho veio para revelar o Pai. Se crê no Filho, crê no Pai. E para que cremos no Filho e cremos no Pai, meu irmão? Para que haja vida, para que seja gerada vida em nós. E a vida como nós ainda não a conhecemos, a vida eterna. Apesar de já participantes, nós não conhecemos ela ainda na sua totalidade. E o que a gente encontra aqui, meu irmão, e é isso que eu quero conversar com você nessa noite, é um Deus que se demonstra irritado por ter que fazer um milagre, que João chama de sinal. Um Deus que se demonstra aqui bravo, inconformado, por estarem pedindo a Ele, o Filho do Homem, o Salvador do mundo, um milagre.
E aí você diz, pastor, não, eu não acredito, esse não é o Jesus que eu conheço a minha vida inteira. Pois é, irmão. Existem alguns caminhos que Jesus toma diferente, e se você não prestar atenção, você sabe o que está acontecendo? Você está indo reto, meu irmão. E eu não sei para que Jesus é esse que você está crendo, não. Eu não sei que Deus é esse que você está adorando, mas não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele está interessado em resolver um problema muito maior do que o teu problema de desemprego, o teu problema de saúde, o teu problema particular com a tua esposa, com o teu marido, muito maior do que todos os problemas que você tem, que é a salvação do mundo. E esse problema ele resolveu antes, inclusive, de criar o mundo. Ele não está interessado em muitas outras coisas. E aqui, uma vírgula, né? Jesus faz milagres, óbvio que faz, eu tenho muitos que foram realizados na minha vida. Mas o interesse do Senhor não é esse. As pessoas vão até Jesus para fazer a mesma coisa que fizeram quando ele chegou na Galileia. Todo mundo em festa. Por quê? Porque ele faz sinais, faz maravilhas, aleluia. Ô Senhor, faz a lâmpada apagada acender. Olha o milagre. Pim. Ó Senhor, faz aparecer açaí aqui. Ali, pim. Aleluia. E as pessoas estão interessadas no dedo. Mas não estão interessadas em olhar para aquilo que o dedo está apontando. Meu irmão, há um perigo tão grande na vida da gente, quando a gente toma para si conceitos acerca de Deus que não são coerentes com a Bíblia, tá? E aí sabe o que acontece? Essa massa gigantesca de quase 22% da nação, quase 22% da nação de crente não praticante. Gente dita crente, um dia na vida, que aceitou a Cristo, mas que não pratica a sua fé. Que fé é essa, querido? Nenhuma, é vaga. Por quê? Porque tem um monte de gente falando de Deus, mas de qualquer outra coisa, que já não são mais Deus. Não é Deus, é ídolo, meu irmão. É ídolo. Sabe o que faz ídolo? Você pega a mãozinha dele, bota lá, ele gira um botão para você. Você pega a mãozinha dele, ele aperta um botão que você precisa. Isso é ídolo. Mas Deus é soberano. E ele não é movimentado por outra coisa a não ser a sua própria vontade. E me perdoe decepcionar talvez a sua percepção, mas Deus tem um interesse diferente do que o seu. Os sinais são para que haja conversão, meu irmão, para que haja fé, a manifestação de vida sendo gerada em outras pessoas através dos sinais que Deus fez na tua vida. E você quer saber uma coisa? Sabe que hoje aconteceu um milagre na minha vida e na sua vida? Deus renovou a sua misericórdia nessa manhã, por mim e por você. Isso é um milagre, meu querido. Porque se não fosse isso, eu e você já era, moço. Tínhamos sido consumidos. Você está respirando? Isso é um milagre de Deus, querido. Agora a gente está tão preso nos nossos interesses, que esse Deus da Bíblia eu acho que não serve mais. Não serve mais. Eu vou tomar um para mim agora, eu vou criar o meu. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Meu irmão, Deus está dizendo para você, seja firme, as tentações virão, as provações virão, mas seja firme, eu estou contigo. Mas o outro pega lá, virou mantra, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai me satisfazer em todas as necessidades. Aí vem o outro e diz, não, porque olha, ele levou sobre si todas as enfermidades e um monte de coisa. E, ei, meu irmão, não forge para você um bezerrinho de ouro em que você põe o nome de Deus e associa isso ao Senhor. Não faça isso. Mas preste atenção no Deus da Bíblia, meu irmão. O Novo Testamento diz o seguinte, se vier um anjo aqui, descer aqui, ó, no meio da gente, e começar a pregar qualquer outro evangelho, isso aí é maldição, é maldito, é anátema. Isso não serve, meu irmão. E o que tem acontecido nos dias de hoje? Às vezes no nosso meio, viu, querido? Aqui, entre nós, no nosso dia a dia. Quando vem a tristeza, quando vem a angústia, o que a gente espera de Jesus? Ele não é o Todo-Poderoso? Pega essa mãozona poderosa aí, bota na minha cabeça, faz o milagre, Senhor.
como diz aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero ver somente a ti, porque o Senhor faz um milagre em mim. Faz, Senhor, pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez choque bastante você, mas isso é para aprendizado, que eu aprendi a duras penas. Deus não é curandeiro. Sabe daqueles filmes indígenas que sempre tem um lá com o chocalho não, como é que chama aquele troço? Chocar. Aquelas penas lá, o do sujeito é maior. Cocar, cocar, beleza? Eu entendo muito de índio, entendeu? Mas lá no meio dos índios sempre tem um que tem a pena maior, não é? O que é aquele lá? Aquele lá é o sujeito que quando faz alguém sai curado lá. Ele pega lá, dá as baforadas no negócio e puff, sai alguma coisa lá e bluf. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus não é curandeiro. Deus faz milagres de cura, mas Deus não é curandeiro. E aí essas pessoas que dizem, não, porque Deus vai curar, porque Deus isso, porque Deus aquilo e tudo mais, e se disser que Deus não vai, esse não é o Deus da Bíblia, e vem um monte de coisa. Deixa eu te dizer você já parou para prestar atenção sobre esse que vos fala a sua própria vida? Ô meu querido, eu vou te falar da minha. Eu sou casado há 12 anos, ou vou fazer 12. 12, né? Vai completar 12. A minha esposa é diabética desde os 8 anos de idade. A diabetes, meu irmão, não sei se você conhece, é uma doença bastante complicada. As pessoas se preocupam muito mais com aquelas que são mais severas, porque a morte vem rápido, e todo mundo fica... Essa também é complicada. Faz no mínimo 12 anos que eu oro, clamando ao Senhor como clamou esse soldado, para que Deus cure a minha esposa. E aí sabe o que acontece? Vem um desavisado que não conhece o Deus da Bíblia e vai dizer para mim, você está orando sem fé. Ô meu irmão, eu não tenho fé, a minha esposa não tem fé, os pais dela não têm fé, os meus não têm, ninguém tem fé nesse mundo. Você já parou para pensar que as coisas de Deus às vezes não são como nós pensamos? E aí vem o segundo desavisado. Primeiro desavisado vem dizer que eu não tenho fé. Aí vem o segundo desavisado. Isso tem um propósito. Sim, né? Que todo mundo morra. Né? Deus tem um propósito que eu morra também e todo mundo morra. Disseram uma vez para um pastor muito conhecido, que perdeu o pai aos 26 anos de idade. O pai tinha 26 anos, ele tinha 2. E tempos depois ele foi pregar, se tornou pastor, estudou, uma pessoa bastante expressiva no meio batista, e estava pregando numa igreja onde o seu pai frequentava. E veio uma senhora no final do culto e virou para ele e falou para ele, olha, agora eu entendo por que seu pai foi levado tão cedo. E ele disse que ele olhou para ela, né? Bom, então me conta. E ela disse para ele o seguinte, falou, olha, porque teu pai morreu, você se tornou o homem que você é hoje. E ele saiu de lá, né, meio assim, ele disse que aquelas palavras, meu irmão, machucaram tanto a sua alma, mas tanto, que foram anos para que ele fosse curado. Desde quando o propósito de Deus é que alguém morra para que outra pessoa seja levantada, meu querido? Deus não espera a tua morte. A Bíblia diz que Deus tem sonhos para mim e para você. Que sonhos? Você morra, querido? Que você seja um falido, que você seja um derrotado, alguma coisa. Não, meu irmão. Mas são sonhos de paz, de alegria, de felicidade. Esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. Só que vem o desavisado e vira para você, eu tenho um propósito. Morreu porque Deus quis e tinha um propósito. E assim vai indo. Meu irmão, a gente precisa conhecer a Deus, a quem a gente serve. Ou que a gente acha que serve, porque às vezes está servindo a outro. Essa é a seriedade das coisas que eu estou dizendo a você, que você precisa ler essa abençoada Bíblia que você tem na mão.
para que você não ouça essas coisas que são ditas por aí e assuma como verdade. Porque você começa a criar drivers aí na sua cabeça, setar coisas que agora são verdades absolutas. E quando isso não acontece, sabe o que você faz? Fica de malzinho com Deus. Começa a questionar o Senhor. Joga fora teu ministério, deixa de fazer tuas coisas e assim vai seguindo a vida. E aí, quando você menos espera, talvez você seja um dos crentes não praticantes. Desse absurdo, essa aberração que está surgindo na nossa nação. Porque não conhece o Deus da Bíblia. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Na minha vida eu tive várias situações. Várias. Das quais eu orei, busquei, jejuei. Algumas Deus, na sua misericórdia, concedeu, outras não. E porque não concedeu, ele perdeu os seus poderes, não é mais o Todo-Poderoso? Ou será que a intenção de Deus seja diferente da minha? Comece a analisar sobre essas coisas, porque você vai perceber uma série de coisas na sua vida, desviando-se daquele que é o Senhor. E durante esses anos todos, meu irmão, finalmente Deus me colocou no coração o seminário. Aí passar pelo seminário lá, rapaz. E eu fui. Fui com uma expectativa, meu irmão, que eu ia sair de lá, né? Babando o poder da palavra do Senhor. Levantava a mão, aí metade do São Paulo cai no chão. Eu falei, agora vai. Deus, aleluia. E você sabe o que aconteceu? No meio do negócio, eu quase morri espiritualmente. Quase me desviei da fé. Você sabe por quê? Porque por muitos anos eu ouvi falar de um Deus que não é o Senhor da Bíblia. E quando eu conheci, eu tomei um choque, meu irmão. Chacoalhou, de fato, as minhas estruturas, tirou o meu chão. E aí sabe o que aconteceu comigo? Deus um dia me ordenou a pastor. E hoje, algumas pessoas vêm se aconselhar comigo e vêm compartilhar situações da vida em que, meu irmão, sabe, é difícil. Porque fica entre, é vontade de Deus, não é vontade de Deus, é propósito do Senhor, foi Deus que mandou, foi o cão, foi não sei o quê. Meu irmão, não olha para o dedo, não. Olha para o Senhor. Olha para Deus. Você se lembra dos amigos de Daniel, quando entraram ali naquela condição, vai ter que ajoelhar diante da estátua, eles disseram, não importa o que faça comigo. Se Deus me livrar ou não, não importa. Eu continuarei louvando e adorando o Deus da minha salvação. Essa é a postura que se espera de mim e de você, meu irmão. Não que se Deus fizer alguma coisa, eu vou fazer outra. Porque pode não ser essa a vontade do soberano, aquilo que você tem buscado. E quando Deus colocou diante de mim, querido, essas pessoas, pedindo aconselhamento, pedindo às vezes oração. Meu irmão, imagina um pai como esse, com seu filho à beira da morte. Quem é pai, quem é mãe, entende exatamente o que eu quero dizer. Imagina o coração desse homem. E você às vezes tem que chegar para ele e dizer, olha, aí vem um, né, que é maluco, né? Só pode ser maluco para dizer que Deus vai fazer. Quem conhece Deus, meu irmão? Quem sabe de todas as coisas? Algumas coisas, meu irmão, a Bíblia já deu a direção. É simples, fácil de compreender, não tem chabu, é beleza. Aquilo que você semeia, você colhe. É regra universal, Deus implementou e acabou. Agora tem vezes, meu irmão, que você está tudo muito bem na sua vida espiritual, você está ali firme no teu ministério, você está ali firme na presença do Senhor, tua casa está tudo bem, e de repente sobrevém alguma coisa. E aí? Porque para aqueles bonitões, vou dizer, é o propósito de Deus, é porque está em pecado, é porque não tem fé, é que não sei o quê. E aí, qual é a resposta? Só tem louco para responder essas coisas, e eu não sou.
porque eu não conheço a Deus da forma como as pessoas dizem conhecer, e eu me preocupo com aqueles que dizem que conhecem. Porque assim como os discípulos começaram a perceber que Jesus não era só o rei dos judeus, mas era o Salvador do mundo, na nossa caminhada a gente começa a conhecer a Deus com mais profundidade. E tem coisas, meu irmão, na vida que acontecem. E o simples fato de você ser crente ou não crente não vai mudar o acontecimento. Acontece. Existem castelos na vida da gente que eles desmoronam. Foi para o chão, ruiu, acabou. E não vai voltar mais. E aí está lá a turma lá, como Daniel, aliás, como Davi está lá, orando e jejuando para ver se Deus não mata o menino lá que ia nascer. Ora e ora e ora, mas Deus disse que morreria e morreu. Não há nada que se faça. Tem coisas na vida, meu irmão, como, por exemplo, o luto. É terrível. Mas vai passar. Vai passar por ele. Tem coisas na vida, meu irmão, que são tempestades. E, às vezes, essas tempestades, elas não são passageiras. Às vezes, elas permanecem. E talvez elas vão permanecer por toda a tua vida. Por um tempo prolongado, se não por toda a tua vida, mas agora há uma mudança para que você conheça a Deus com mais profundidade. Conheça quem é o teu Salvador, o Salvador do mundo. E é por isso que Jesus se irritou com aquele pedido do homem, que pediu mais um sinal. É óbvio que Jesus não se irritou porque era um pai pedindo para que curasse o filho. Mas ele não veio ali para curar pessoas. Ele veio ali para salvar o mundo. A sua obra de redenção é maior. Como aquele do pai do pastor lá que disse que não, se teu pai não morresse, você não era o homem que era. Agora, o sacrifício de Jesus não foi suficiente, meu irmão? Tem que outras pessoas morrerem também? Tem que outras pessoas padecerem para que aconteça o plano do Senhor? Não, querido. O sangue de Cristo é a razão de tudo. E é o motivo de estarmos aqui hoje, vivos. É Ele quem sustenta o mundo e o universo, o sangue de Cristo. Independente do que você faça ou deixe de fazer. E eu queria te dizer isso essa noite, meu irmão. Tem tempestades. Diferentes daquela que chegou Jesus lá no barquinho e disse: aquieta-te. Parou lá o mar, parou a chuva e veio a bonança. É isso que a gente espera. Mas tem coisas na vida da gente que não vão passar. Tem coisas na vida da gente que elas vão permanecer. E há uma necessidade agora de um amadurecimento na fé, querido, para que você entenda que Deus é o Salvador do mundo, não o curandeiro. Ele é o Salvador do mundo, não o caixa do banco lá, o tio Patinhas, que tem todo o dinheiro do mundo lá para ficar te abençoando. Ele também não é um lugar, uma central de uma série de atividades para quem está desocupado e um monte de coisa, mas Deus é o grande Salvador do mundo. Ele fez uma obra de redenção que abrange o mundo inteiro, todo o universo. E nessas condições, querido, é que eu convido você a refletir. Porque tem muita gente que está colocando os fundamentos da sua fé na condição de algumas coisas acontecerem. Na esperança e na crença de que algumas coisas aconteçam. E se elas não acontecerem? O chão, e aí, como é que fica? Mas eu e você precisamos fundamentar a nossa fé na rocha, em Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Aquele que, ainda que esteja morto, viverá, fará com que você viva. É essa vida e essa vida em abundância que Ele te prometeu e te dará, quando chegar a hora. Agora, as outras coisas, meu irmão, são sinais que Deus realiza, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele sabe quando e onde. Ele sabe, meu irmão. Agora, eu e você precisamos, em nome de Jesus, meu irmão, amadurecer na fé, para entender que essas coisas
não são maiores do que o nosso Deus. Essas coisas que a gente espera não são a razão da nossa fé. Não tem problema nenhum esperar e pedir, clamar, meu irmão. Continua pedindo e clamando e segue a vida como sempre foi. Mas não deposita a tua fé na esperança desses acontecimentos, porque pode não vir. Porque Deus simplesmente possa não fazer o milagre. Sabe essa música que cantamos aqui? Dei e Deus te devolverá, muito grandes medidas sacudidas e transbordantes. Aleluia! Quem não quer esse trem aí? Né? Meu irmão, até hoje eu não fiquei milionário. Até hoje não ganhei na cena. Também não jogo. Perceba, querido, que existem coisas que elas não têm mais lugar e espaço na tua vida cristã. Essas coisas precisam passar. É um grau de maturidade. E conversando, porque eu fui buscar ajuda, eu estava lá no 2º ano de seminário e estava lá aparecendo eu não sabia para onde eu ia. Falei, crê em Deus Pai, rapaz, daqui a pouco vai aparecer um falando aí de qualquer outra coisa e eu vou seguir, porque eu estou perdido. E fui buscar ajuda. E a ajuda veio. E eu virei e falei para o pastor lá, falei, pastor, eu acho que eu estou ficando sem fé. E aí ele virou para mim, sabe o que ele respondeu? Ele está mesmo, está ficando sem fé. Essa fé infantil está morrendo. Essa fé infantil está com prazo de validade. Ela vai acabar, mas em cima dela vai surgir uma fé madura. Em cima dessa fé infantil, Deus vai fazer prosperar uma nova, em que essas coisas da vida, meu irmão, já não mais chacoalham. Essa é a fé que diz que aqueles que creem no Senhor são como montes do Sião, que não se abalam, meu irmão. Não são as coisas da vida, porque esse é um período passageiro. Nós estamos aqui e daqui a pouco podemos não estar mais. E onde estivermos, nós estamos com o único propósito de pregar ao Senhor para outras pessoas. Agora, que Deus você tem pregado? O Deus da tua cabeça? Sabe criança quando cria um amigo imaginário? Tem pessoas que criaram um Deus imaginário na sua cabeça. Jesus virou uma curva aqui, ele estava irritado. Não porque ele não faz, não porque ele não quer fazer, mas porque ele está cansado das pessoas irem até ele para pedirem migalhas, sendo que ele está oferecendo o pão da vida. Meu irmão, se você estiver passando por esse momento de fraqueza na fé, saiba você que Deus está renovando, na verdade, a sua. A fé infantil, essa fé primária, está passando, meu irmão. Mas a firme e consolidada na rocha está sendo forjada pelo Espírito Santo de Deus. Então entenda de uma vez nessa noite. Talvez os teus pedidos não sejam respondidos. E não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te quer. A palavra do Senhor diz que nós seremos conhecidos como filhos de Deus, não quando fizermos muitos sinais e maravilhas e muita coisa acontecendo. Jesus diz que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. E este reconhecimento faz com que pessoas creiam em Deus, sabe quando? Quando nos amarmos uns aos outros. É o amor, meu irmão. Não é o sinal, mas é o amor. Quero te convidar a ficar de pé, para nós orarmos. A você que tem condições de ficar em pé, fique em pé. E eu quero orar por você que tem clamado ao Senhor e não tem sido ouvido. Eu quero orar por você que tem se indignado com as coisas porque tem sido tão fiel ao Senhor, tem sido tão piedoso no teu ponto de vista, mas parece que Deus não ouve, não responde. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que, de repente, está aqui decepcionado, porque tinha tanta esperança de alguma coisa que não aconteceu, e que você ainda talvez não tenha se desviado, mas está à beira, como eu cheguei
à beira do desvio. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por você, meu irmão, que durante todo o tempo aqui que falamos, começou a pensar, falou, eu rejeito tudo que esse pastor está falando, porque esse não é o Deus que eu creio, não. Eu quero orar por você, meu irmão, porque ao seu tempo, Deus vai fazer com que você o conheça com mais profundidade. No começo nós falamos, quem quer ouvir a palavra do Senhor? Todos levantaram sua mão. Então, meu irmão, não rejeite a semente de Deus, mas passe agora a refletir sobre essas coisas. Se Deus diz que teríamos aflições, por que a gente espera que sejamos livres delas? De que a gente seja isento dessas coisas? Jesus pode não interromper a tempestade, meu querido. Mas a beleza do Evangelho é que há uma certeza e uma convicção de que Ele está lá com você no barco. Ele não te abandona, meu irmão. Ele não te deixou. Em nenhum momento da sua vida você foi abandonado ou esquecido. E é você, meu irmão, que está com a fé fragilizada. Eu quero orar por você, para que Deus restabeleça a fé amadurecida, a fé calcada na palavra do Senhor, nas verdades bíblicas, meu irmão, naquilo que se tem valor de fato, porque Deus te ama e Ele tem sonhado coisas boas a seu respeito, meu irmão, inclusive no meio das tempestades. E eu quero orar para você que ainda tem essa imagem de um Deus que está lá para tacar fogo nos seus inimigos, que está lá para fazer com que sejam destruídos todos aqueles que se levantam contra você, porque Deus é o Salvador do mundo, inclusive dos teus inimigos. Para que os teus olhos sejam abertos, meu irmão. Eu queria que cantássemos aquela música, Rendido Estou. Porque o meu convite nessa noite, meu irmão, é que você se renda aos braços de Jesus. Que você se renda à soberania do Deus a quem você serve, a quem te deu vida, meu irmão. Não mais às suas vontades, mas que você se renda ao Deus Todo-Poderoso. Porque a história dessa comunidade aqui, meu irmão, ela passou por vários momentos. Inclusive o momento em que quase as portas se fecharam. Mas não é a minha vontade de que elas permanecessem abertas, mas a de Deus prevaleceu, e por isso elas estão abertas. Por isso eu quero orar por você, meu irmão. E enquanto o louvor canta, eu quero convidar você a vir aqui à frente, a você que deseja, meu irmão, abandonar essa vida de infantilidade na fé e conhecer de verdade o Deus da tua salvação. Porque Jesus disse que para muitos Ele não confiava ou não dava confiança, porque sabia o interesse do coração. Mas aos verdadeiros, aos fiéis, aqueles que estavam ali com Ele carregou consigo durante todo o tempo. E eu quero te convidar a vir aqui à frente para que oremos juntos. Você que tem esperado algo de Deus e não tem acontecido. Você que tem se sentido fraco, meu irmão, em meio a tantas situações da vida. E com todo o perdão e carinho, meu irmão, eu não vou ficar fazendo pedido e fazendo apelos e um monte de coisa, não, porque você já é crescido o suficiente. Eu não estou aqui para te convencer, mas o Espírito Santo está aqui para lhe mostrar as coisas que precisam acontecer na tua vida. E por isso eu te convido a vir aqui à frente. Você que não venha, você que está com medo, com dúvida, com vergonha, seja lá o que for, fecha o teu olho aí onde você estiver. Porque Deus vai ouvir a tua oração aí mesmo, de onde você estiver.
faça dessa noite uma noite de rendição ao Senhor Jesus.